Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira do Amaral, agradecer a sua presença. Provavelmente já teve a informação no quadro dos trabalhos desta Comissão de Inquérito que a abordagem que está a ser feita e a metodologia de abordagem que está a ser feita nesta Comissão de Inquérito é na sequência das várias parcerias, digamos assim. Portanto, neste quadro e nesta reunião, o tema da ordem de trabalhos, digamos assim, é a concessão Brisa. Está previsto, e penso que está consensualmente assumido na Comissão de Inquérito, que o Sr. Engenheiro, tal como outras pessoas de resto, como responsáveis, ex-governantes ou responsáveis de empresas, podem ser convidados ou chamados a intervir nesta Comissão por mais do que uma vez. Nesta ocasião falamos sobre a Brisa, noutra altura, forçosamente teremos que voltar a reunir para falar sobre a Luz ao Ponte. E tendo em conta essas regras do jogo, digamos assim, e esse funcionamento da Comissão, eu não vou fazer agora perguntas ao Sr. Engenheiro sobre a Luz ao Ponte. Como imagina, vontade não me falta. Como imagina, vontade não me falta. Sobre a parceria e o contrato de concessão Luz ao Ponte, sobre as portagens que pagamos na Ponte 25 de Abril, sobre o financiamento das obras de manutenção da Ponte, etc., etc., e ainda para mais, depois de ter ouvido perguntas e respostas, ainda agora mesmo, sobre essa matéria. Vontade não me falta, mas por respeito a essas regras do jogo que foram assumidas por todos, eu vou concentrar-me nas questões da Brisa. Ora bem, até porque nós estamos perante uma metodologia e uma sequência de reuniões que foi decidida por unanimidade, e não foi o PCP que propôs este sistema, foram outros partidos que avançaram com a proposta e nós não levantámos objeções, e é por isso que aqui estamos. Eu estou a demorar um pouco mais nesta explicação prévia, porque seria estranho, na presença do Sr. Engenheiro Ferreira do Amaral, fazer perguntas só sobre o processo da empresa Brisa, da concessão da rede de autoestradas à Brisa, mas é essa a circunstância que justifica esta mesma metodologia. Eu gostava de perguntar ao Sr. Engenheiro Ferreira do Amaral qual foi a intervenção que teve enquanto governante relativamente à empresa Brisa, não propriamente na tutela setorial genérica e, digamos assim, nas questões de acompanhamento diário que um governante deve fazer às áreas que acompanha e que tutela, mas no que diz respeito ao contrato de concessão e até aos normativos aprovados e aos diplomas aprovados pelo Governo com a sua ação direta, pedia-lhe o favor de colocar a informação a esta Comissão e para que conste sobre a intervenção que teve em relação ao contrato de concessão da Brisa. Sr. Engenheiro, nós temos a percepção que, digamos assim, os momentos-chave do ponto de vista contratual em relação à concessão Brisa, não estamos a falar em termos estratégicos ou de opção política, por exemplo, uma matéria que seguramente teve a sua intervenção enquanto Ministro, que foi o lançar politicamente o processo para a privatização da Brisa, que depois foi concretizado pelo Governo seguinte, pelo Governo PS Guterres, mas a estratégia para a privatização da Brisa, naturalmente que não começa a aparecer e a ser equacionada ou pensada só pelo Governo PS Guterres, ou estarei enganado, porque se o senhor me disser que no Governo PSD Cavaco Silva, em que o senhor foi Ministro, a privatização da Brisa nunca se colocou, eu registarei já a correção, mas pedia-lhe já agora que me corrigisse nesse caso. Muito obrigado. Eu coloco esta questão porque há um decreto-lei que seguramente não deixará de ser colocado na reunião mais à frente, que é um decreto-lei de 1991
que vem do ponto de vista do alargamento da concessão, mas também do ponto de vista do financiamento à empresa Brisa, relativamente ao empréstimo do Estado, relativamente às condições de pagamento de portagem, etc., vem criar as condições, eu diria, para blindar, talvez seja excessivo, mas para proteger a Brisa enquanto empresa com condições mais favoráveis que normalmente neste tipo de situações tornam as empresas mais atrativas para a privatização. E nesse contexto estaria relacionado o criar condições para a privatização que pouco tempo depois, porque 6 anos nestas coisas não é tanto tempo quanto isso, se verifica em relação à Brisa. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com esta opção de estruturar o país, criar a rede, a espinha dorsal, em termos de rede viária, com o investimento naturalmente subsidiado em termos públicos, ainda para mais numa empresa que era pública e que desenvolveu um conjunto de esforços de investimento e até de inovação tecnológica, o caso da Via Verde, etc., num contexto de empresa pública, e a partir daí a opção de privatizar a empresa, a tal preparação para o dia em que seja a opção para avançar, ser componente estratégica das opções políticas dos governos. Não sei se me faço entender. É porque, quando o Sr. Engenheiro dizia há pouco que foi a partir da SCUT que se entrou numa fase de autoestradas a torto e a direito, eu, na altura, não tinha o acompanhamento destas matérias que tenho agora, mas eu lembro-me que foi até individualmente o senhor muito conotado e muito ligado a esta ideia das autoestradas e das tais autoestradas a torto e a direito. Se houver das pessoas que estavam a acompanhar essa altura e essa fase da política portuguesa, esta opção das autoestradas e até com o desinvestimento na ferrovia, que há quem aponte um conjunto de redes, de ligações ferroviárias muito importantes que começaram a degradar-se e a abandonar-se nessa altura, entre as Montes e Alto Douro, no interior do país, etc. E eu pergunto-lhe, não estávamos nessa situação, num contexto de investimento para uma empresa que estaria assim com condições bem mais favoráveis para os grupos económicos que depois tomassem conta dos seus destinos? Faço-me entender, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro e Sr. Presidente, eu vou terminar agora. Eu tenho só uma última questão para lhe colocar, mas quero lhe dizer, sem ironia nenhuma e com muita franqueza, que colocou as coisas nos termos que me parecem particularmente felizes e que retratam muito bem este tipo de processos para a Brisa e para outras empresas, e que é uma expressão muito feliz, que eu até apontei. A privatização não estava em cima da mesa, mas estava debaixo da mesa. E eu acho que percebeu o sentido do que eu disse. Percebi perfeitamente, e não estou a querer ter uma interpretação abusiva. A forma como estas questões são colocadas às vezes até podem ajudar a perceber melhor a forma como os processos se desenrolam. A última pergunta que eu lhe queria colocar tem a ver com uma referência, e tratando-se aqui da Brisa e de uma forma geral das parcerias público-privadas de tipo diferente, porque há os contratos de concessão e há estas PPPs ditas Project Finance, e eu presumo que seja principalmente sobre essas que o Sr. Engenheiro estava a referir-se. Mas eu pergunto-lhe, concordando pela nossa parte com este diagnóstico, de que muitas das vezes as PPPs foram o resultado de restrições nominais ao endividamento estatístico, eu diria, por parte do Estado. Portanto, é uma restrição, os critérios da convergência nominal da União Europeia, à dívida pública em termos estatísticos, que depois é apagada nas PPPs, e foi durante muitos anos apagada, e com o apoio de fundos comunitários ao longo dos anos para o investimento,
estava-se a criar praticamente um beco sem saída. Um atalho que ia dar um beco sem saída, que era as PPPs. O que eu lhe pergunto, e acompanhando como acompanhou e acompanha ao longo destes anos este setor, é se nós não estamos perante opções políticas até a nível comunitário, de política europeia, para a economia e para o investimento, ou a falta dele, que são evidentemente um caminho de sentido único que praticamente proíbe o investimento público em termos de empreitada de serviços públicos e de obra pública, mas que impele e incentiva de uma forma sem apelo nem agravo as parcerias público-privadas com esse tipo de solução Project Finance. Isso não é o que se mantém atualmente em termos de opção europeia. Eu termino, Sr. Presidente, já terminei a minha última pergunta e, dando uma explicação, é que não poderei fazer perguntas na segunda ronda. Terminei e agradeço a presença do Sr. Engenheiro.